in the sweet vine, we shall meet on that day. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet vine, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow heart. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet vine, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet vine, we shall meet on that beautiful shore. There's the land that is just worship. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, her dad, Howard, Edmund, all the old sainted friends who took the way back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord, by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow, not a sigh for a blessings of that restful place. In the sweet by and by, we shall meet. Boa noite com Jesus. Nós vamos iniciar aqui cantando o hino de número 3 do nosso ináriozinho da Águia, Valor de uma Alma.
dinheiro, a prata, o ouro e o mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Lembra do ide do mestre amado. Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Mas como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. É lugar todas as almas que Jesus comprou. Nós vamos ainda estar entoando o 42, a porta... Não, 44, Estrada da Fé. Perdoe. Caminhando pela vida, vi um homem levantar do seu leito sofredor. Também alguém sorrindo, alcançando a vitória pelo poder do Senhor. Percebi que ainda hoje Jesus Cristo é o mesmo, para sempre assim será. É um Deus de eterno amor, que transforma o pecador, grandioso Jeová. Este Deus ainda
Deus vivo de poder, Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Passar o temporal, em bonança prosseguir a estrada sem temor. Segurança percebi, confiança recebi pelo poder do Senhor. Mas além de tudo eu vi um perdido pecador dar um passo para Jesus, aceitando a salvação, plena paz no coração, pelo sangue lá na cruz. Esse Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Que maravilha! Oh, hinos gostoso! Eu já sinto adentrando por aquelas portas, gente. Você não sente? Esses hinos aqui já estão em terra estranha. Isso aqui é só essa noivinha mesmo. Dê graças a Deus, irmão, por essa reunião, por esses louvores. Que coisa maravilhosa. Nós temos agradecimento aqui a Deus por mais um aniversário da irmã Sofia do dia de hoje. O irmão Anderson Campos e família agradece de todo o coração. E toda a igreja também agradece de coração por essa família amada estar no nosso meio, não é mesmo? Deus abençoe, irmã Sofia. Deus te conserve esse bom espírito, viu? Espírito manso, humilde, amoroso, né? Ela gosta desses netinhos nossos aí, que eu vou falar, viu? Vai falar que não é só a Sofia, né? Todo mundo, né? Nós somos uma família, igreja. Somos uma família em Cristo Jesus. Nós amamos uns aos outros. E é entranhavelmente, não é da mente, não, é entranhável, é de coração. Deus te abençoe. Quem está aqui? Irmã Natália, aí, tá vendo? Já chegou firme, já pegando firme, né, irmã Natália? Nunca mais. Nunca mais, é para frente. Vamos aqui. Irmão Jaime, corre aqui para o senhor orar aqui pelos pedidos de orações. Que nós temos algum. Aqui esse livro grande. Eu quero também colocar nesta oração toda a minha família, família Forlaneto, todo mundo, o meu xará que encontra internado em um hospital, nós recebemos a notícia, mas ele passa bem, ele não está, o quadro dele é maravilhoso, mas com essa oração eu tenho convicção que o anjo do Senhor vai tirar ele de lá, vai levar ele para casa e já já nós estamos juntos aí.
A leitura bíblica nesta noite está em Filemão 1:1. A mensagem que vai estar em apreciação é um prisioneiro. É do parágrafo 1 ao 31. Vamos orar. Fecha nossos olhos. Posso falar uma coisinha? Pode falar, pode. Fica à vontade. Então, irmãos, como sexta-feira não tem culto aqui, eu quero dar um testemunho que essa semana, dia 17 de outubro, faz 24 anos que eu era aleijado numa cadeira de roda e eu senti a cura divina no quintal da minha casa. Eu estava paralisado com a perna, os ossos tudo morto na perna, o médico ia cortar fora. Eu falei para ele que ele não ia cortar, que Deus ia me curar. Amém. E no dia 17 de outubro de 2001, eu estava sentado lá fora no quintal e eu senti a cura divina. A minha perna era quente, era febre 24 horas por dia, estava tudo morto. Aí eu senti que minha perna ficou gelada e corria uns riscos assim na perna, parecia relâmpago na perna. Aí eu gritei para minha esposa, que estava no fundo do quintal, lavando roupa, falei, bem, vem cá, Jesus está me curando agora. Mas como é que você sabe? Eu falei, porque está acontecendo assim, assim, assim. Ela falou, então está mesmo. Glória a Deus. Porque eu tinha um problema no estômago, quando eu fui curada num culto de oração, eu sentisse algo gelado. Quando eu voltei no médico, depois de 17 dias para cortar o pé fora, o médico falou assim, olha, aconteceu alguma coisa, nós não vamos fazer a cirurgia em você, nós vamos esperar, porque os seus ossos voltaram a ter vida. Glória a Deus. Aleluia. Então vai fazer 24 anos, dia 17 agora. Fica à vontade. Agradeça a Deus, irmão, pela nossa cura. Aleluia. Ele cuida de nós todo o tempo. Família Furlaneto também está. Pela irmã, a família Fornaleto, irmão, toda a família, pela minha família, as nossas famílias, nossos familiares, tudo vamos colocar diante do Senhor. Aleluia. Nosso Deus é vivo. Senhor Deus, Amém, Jesus. eu senti o teu contato assim que eu entrei nessa igreja hoje. Aleluia. Isso comprovou porque a minha presença aqui foi porque o Senhor já tinha visto, Senhor, que eu precisava agradecer e testemunhar do teu poder, ó Deus. Aleluia. E nós estamos aqui com as nossas necessidades, Senhor. Temos problemas diários, Senhor. Temos dificuldade cada momento. Satanás não nos dá folga, Senhor. Mas nós temos o sangue ao nosso favor. Aquele anjo do Senhor tem estado presente. Por isso nós somos mais do que vencedores. Estamos aqui nessa noite, intercedendo pela família do irmão Furlaneto, toda a família, todos os familiares, os nossos familiares, ó Deus. Abençoa, Senhor, nosso irmão Miguel, nosso irmão Anderson, que vai falar a Tua palavra, e nos dê a Tua graça mais nesse dia, que nós possamos sair daqui, Senhor, ajudados e abençoados e confiantes na Tua graça e na Tua misericórdia. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos no santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. O Senhor é a força da nossa vida. Deus abençoe, nós vamos ofertar ao Senhor. Momentos na vida que a gente chora. Há momentos na vida que a gente sorri. Nossa vida é mais linda Que o pôr do sol, mesmo com lágrimas, cante, conseguir viver. Oh, glória! Se canto, se choro, ó meu Jesus, conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Nós vamos agora para o melhor da noite, né? Filipenses primeiro, vamos cantar Somente Crer. A mensagem de apreciação é um prisioneiro.
do parágrafo 1º ao 31. Vamos cantar somente crime. Amém. Boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos. Deus continue abençoando os nossos irmãos. Agradecemos a Deus, agradecemos a vida do pastor Clomar Borges. Deus o abençoe. Vamos ler a escritura anunciada em Filemon. O profeta usa nesta mensagem que vamos começar. Filemon, primeiro capítulo, primeiro versículo. Ele lê só isso aqui, ó. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Senhor, Pai Celestial, assim, ó Deus, nós entregamos este louvor e agora entregamos nossos corações para ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua mensagem aqui nesta noite, que ela venha de encontro às nossas vidas, nossos corações, para nos alimentar, para nos dar direcionamento, para nos dar saúde, vida, ó Deus. Mais uma vez, muito obrigado, Pai querido, com perdão dos nossos muitos pecados, nós te agradecemos por tudo isso, no nome santo do Senhor, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir a voz do sinal. Aqui, novamente, em nome do Senhor Jesus, e para ouvir das grandes e poderosas obras que Tu fizeste antes. E agora nos encontramos na expectativa. Eleva a nossa fé e unge-nos para crer que o que foi pedido esta noite será concedido. Tu conheces cada um deles, tudo quanto pediram. E rogamos por aqueles, especialmente, Senhor, aqueles que estão tão perto da morte. Traz paz à alma deles, se ela ainda não chegou a isso. Traz cura ao seu corpo. Concede, Senhor. Abençoa a nossa reunião. Nós rogamos, Senhor, nesta reunião de oração de quarta-feira à noite, que, assim como nos reunimos, sabendo que onde quer que dois ou mais estiverem reunidos, Tu estarás conosco. E pedimos-te, Senhor, que nos dês a Tua palavra esta noite. Fala conosco, Senhor, e adverte o nosso coração de modo singular, para que saibamos como nos disciplinar para a grande hora que está por vir, pois cremos que estamos nos aproximando da vinda do Senhor. Nós te agradecemos pelas pessoas que agora estão começando a achar a fé preciosa para si, sabendo o que fé significa, e sabendo até mesmo te agradecendo por cultos que ainda teremos, crendo que Tu irás fazer algo. Senhor, estamos esperando, na expectativa, como nos dias antigos, crendo que o tempo está próximo, quando Tu irás simplesmente erguer as janelas do céu e derramar as promessas que Deus prometeu neste último dia. Agora te pedimos, Senhor, para estar com todos ao redor das nações, como hoje ouvimos de tantos ao redor por toda parte, que estão necessitados. Concede-lhes seus pedidos, Senhor, e rogamos para ver a grande mão de Deus movendo-se em todo o mundo, entre aqueles que estão esperando por esta grande coisa. Perdoa-nos pelo nosso pecado. Disciplina-nos, Senhor, com Teu Espírito e a Tua palavra, para que possamos nos disciplinar. Servos obedientes na vontade de Deus.
permite-nos recordar e tentar pensar em nosso coração no que os cristãos primitivos fizeram. Que tipo de pessoas nós conheceríamos se nos encontrássemos com aqueles que estiveram pessoalmente em contato contigo? Como seus rostos devem ter se iluminado com fé e alegria. Como suas vidas devem ter sido a palavra viva de Deus, simplesmente cartas escritas e lidas por todos os homens. Enquanto entravam e caminhavam entre o povo, Deus, concede isso mais uma vez, que a nossa vida esteja tão sujeita a Ti, que o próprio Espírito Santo viva através de nós e fale através de nós, Senhor. Que nos lembremos em nossa mente, enquanto caminhamos na rua e convivemos com o mundo, que não devemos ser como aqueles. E nós damos passagem e lhes damos o lugar, Senhor, e sua legítima posição aqui na terra. Nós tomaremos o assento de trás, sabendo que somos representantes de outro mundo. Temos um reino que virá em poder, Senhor. E nosso grande rei em breve chegará e assumirá o controle de todos os reinos que estão em seu domínio. Ele governará e reinará com ele aqui na terra 1000 anos e estaremos com ele para sempre. Com isto em mente, Senhor. Agora aguardamos com expectativa pela resposta à nossa oração. Olhamos para nossa confissão. Se fizemos qualquer coisa, dissemos qualquer coisa ou pensamos qualquer coisa que tenha sido contrária à tua grande vontade, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique. Conduze-nos, Senhor, como a irmã disse esta noite a respeito dela e o marido a caminho de Chicago. Conduze-os, Senhor Deus, ao lugar que tu possas usá-los, de modo que eles sejam feixes de luz para outros que vão palpando em trevas, que não conhecem nosso Senhor Jesus. Agora encomendamos o culto a Ti e atentos à Tua palavra de correção, para que saibamos como nos preparar para esta grande hora. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. O Senhor os abençoe. Obrigado, irmão. De certo modo, eu não planejei isso. Eu, estando aqui em casa, senti que se não tivesse mesmo de ir a algum lugar, em emergência, eu me sentiria muito mal ficando sentado em casa e não vindo à reunião de oração. E vim para cá, de certo modo, eu mesmo, até minha família, não esperávamos isso. Simplesmente cheguei e já saí. E então eu disse, vou à reunião de oração. E ela nem teve tempo de se aprontar para vir, pois não sabia que eu viria. Assim, estou contente em ouvir o testemunho da irmã ali, irmão, acerca daquela luz lá em Carolina do Sul, ou Carolina do Norte, em algum lugar. Foi em Greenville? Southern Pines. Sim, o irmão Livale esteve aqui hoje. Eu o batizei hoje no culto batismal aqui hoje. Vocês conhecem o irmão Livale e os ministros ali? Irmão Parker Thomas. Eu me lembro do tempo, uma irmã estando sombreada. Foi uma grande confirmação, irmão, ao que o Espírito Santo algumas vezes nos deixa ir adiante e testa a nossa fé para ver o que e testa a fé de outros. Quando você está olhando diretamente para alguma coisa e vê alguma coisa e a diz, outros olham e não a veem, dizem que não está ali. Está vendo? Mas está ali. Agora, não houve ninguém que pudesse ver aquela luz que pairava sobre Paulo, mas ela estava lá. Ninguém viu aquela pomba descendo do céu naquela luz, numa forma, e pairou sobre Jesus, a não ser o próprio João. Mas estava lá. Está vendo? E então, mais tarde, quando eu estava contando às pessoas sobre esta luz ser como uma coluna de fogo, ninguém queria crer. Mas agora o olho mecânico da câmera identificou isso como veio. E o espírito maligno é escuro. É exatamente como a nossa vida. Nós somos sombras. E se somos uma luz onde, se a nossa vida condiz com a luz do dia, estamos caminhando em luz. É exatamente como você olha para fora e diz, eu vejo o sol durante o dia. Você vê a sombra do sol. É um reflexo do sol, não é o sol ele próprio. Mas prova que há um sol.
prova que há um sol. E agora, quando vejo como vocês sentados aí, usando leques, falando, isso quer dizer que vocês estão vivendo, mas é só uma sombra de vida. Porque qualquer coisa tem de ter escuridão em si para formar sombra, está vendo? Porque uma sombra tem de possuir um tanto de escuridão e um tanto de luz para formar sombra. E não pode ser completamente escuro e não pode ser completamente luz. Se for escuro, é realmente escuro. Se for luz, não há sombra, nada para formar sombra. Mas se está misturado com escuro e luz, forma sombra. Assim nós, na verdade, somos sombras de luz. Agora você está refletindo uma vida de algum lugar. Se você é cristão, isto sendo uma sombra, só prova que há uma vida onde não se morre. Porque esta vida tem morte nela, está vendo? Mas é uma sombra, porque você é uma criatura viva e se move, com habilidades para ver, pensar, mover-se e falar, e os 5 sentidos do corpo. Mas ainda assim, você sabe, eles estão morrendo, e há tanto problema. Você sabe, isto só pode ser um reflexo, veja, de que há vida e morte misturadas. O físico tem de morrer, mas se você está refletindo por sua vida mortal à luz do céu, então você está refletindo a vida eterna, Deus. Então, quando morre, você só poderá ir a essa luz, porque é isso que você refletiu. Se você é do mundo escuro, você reflete isso, e você não pode ir em nenhuma outra direção, exceto para a escuridão, está vendo? Assim, nós estamos num reflexo, de modo que vemos isso, e tão certo quanto o Espírito Santo reflete luz e vida, assim a morte reflete escuridão. E aqui estão ambas. No fim da semana, talvez no domingo, nós já tenhamos a pequena foto ampliada num tamanho maior, de modo que possa ser posta no quadro de avisos, onde sua foto está pendurada lá no quadro de avisos. Não sei se vocês notaram ou não. E então, faz cerca de uma semana, na Jamaica, onde eu estava fazendo trabalho missionário, nós enviamos fitas a todo o mundo. E os 7 selos chegaram lá no interior da Jamaica, bem no interior. E é muito primitivo lá, atrás, na Montanha Azul. E os nativos, algumas vezes, eles têm um gravador que adquirimos para eles, que você tem como a velha vitrola, acioná-lo com manivela, e então deixá-lo tocar assim. Então, a cada tantos minutos, alguém tem de girar a manivela. Este grupo tinha uma pequena bateria de 6 volts, ou alguma outra coisa, tocando o gravador. E eles estavam todos sentados juntos, mais ou menos o que está aqui esta noite, ouvindo aqueles selos, eu creio que era. E enquanto eu falava, eles notaram, entrando na sala, veio essa mesma coluna de fogo. Moveu-se até onde o gravador estava e pairou sobre ele. Eles foram e conseguiram uma câmera e tiraram a foto dela. E exatamente a mesma ali estava, pairando bem ali sobre ele. Agora, nós a estamos ampliando de modo que possamos pô-la no quadro de avisos ali, para que vocês possam vê-la. Nós estamos tão agradecidos pela graça de Deus que foi trazida a nós, a sua presença neste dia. Agora estamos agradecidos por muitas coisas. Agora acho que vou olhar aqui e ver se posso encontrar algumas notas ou alguma outra coisa sobre o que falei, ou conseguir algum tipo de eu tenho algum texto anotado, de qualquer maneira, aqui no livro. Se eu puder encontrar talvez o Senhor me dê algo para dizer ou alguma coisa enquanto oramos. Agora, nós estamos na expectativa para domingo. Eu tenho falado nas mensagens do domingo. Eu segurei vocês aqui por muito tempo
porque clamas tu a mim? Fala ao povo e marcha. Agora, domingo é o culto de cura, onde é para os enfermos receberem oração. Agora, você se esforça para orar pelos enfermos e tem de haver alguma razão para que os enfermos, quando oramos por eles, se não são curados e querendo o Senhor só por um curto sermão no domingo de manhã também. Assim, vou ter um culto de cura e orar por todas as pessoas. E Billy Paul, algum deles estará aqui domingo de manhã, por volta das 8 horas, quando a igreja abrir, para dar cartões às pessoas enquanto passarem pela porta, ou quando quer que entrem. E agora, então, eu quero tentar. Eu creio que o Senhor, de algum modo, me deu uma pequena percepção das razões porque há algumas pessoas que não são curadas. Eu creio que é falta de entendimento. Eu creio que talvez falemos sobre isso domingo de manhã, querendo o Senhor. Agora, a reunião de oração de quarta-feira à noite é só uma reunião curta, onde nos reunimos, oramos, como fizemos, e nos associamos. Algumas vezes eu creio que uma das grandes coisas que encontro nesse dia é a falta de sinceridade quanto ao que cremos. Está vendo? Está vendo? Se Deus, nos dias de John Wesley, tivesse feito naquele dia o que ele tem feito hoje, o que teria acontecido nos dias de Martinho Lutero ou os demais, como nós o vemos fazendo, provado tanto pela Igreja quanto pelo Espírito e pela ciência, e todo o movimento, a sua emulsão tem de reconhecer. E a palavra de Deus, aqui declarando e dizendo isto antes de acontecer. E então, movendo-se e profetizando, e mostrando a mesma coisa que ele disse. Cumpre-se perfeitamente, exatamente o que ele disse. E ainda assim, ficamos parados, meio preguiçosos, como se estivéssemos nos perguntando, bem, será que isso poderia ser para mim? Será que isso poderia significar só a igreja em sua totalidade? Ou será que estou realmente incluso nisto? Acho que domingo de manhã tentarei falar sobre alguns desses princípios que podem nos esclarecer um pouco. Agora, esta noite, encontrei uma coisa, acabei de abrir nela aqui antes de vir. Pensei, e se o irmão Neville, se eu for lá, acontecer dele dizer, suba aqui e fale, e simplesmente se sentar? Está vendo? Pensei, melhor anotar algumas escrituras, porque eu sei, ele é um irmão tão amável e nós o estimamos. Antes de orar sobre a palavra, quero reconhecer um irmão, nem mesmo consigo citar o seu nome neste momento, 2 deles, eles estão aqui, amigos meus. Eles são ministros e evangelistas no campo, saindo. Eles ouviram estas mensagens por fita, e são de diferentes igrejas denominacionais, 2 jovens. E o rapaz está um deles tão interessado que voou a Tucson recentemente no encerramento de uma reunião. Creio que eu estava no café da manhã dos homens de negócios e o jovem, ótimo jovem, veio e eles são de Kansas. E vieram de lá até aqui para eu os casar. Eu aprecio isso. Ao pensar que pessoas que creem em suas orações o bastante, creem que Deus ouviria ele. Canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração, mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor, no fim da luta receberei o meu galardão.
da luta receberei o meu Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando os irmãos, os tocadores. Amém. É tudo para Jesus, né? Amém. Se canto, se choro, Ele conhece o seu coração. Ele sabe tudo o que você precisa. Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá o alimento, Senhor. Ele já sabe de tudo, não é verdade? Ele sabe de tudo. Ele só disse assim, ó, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele sabe de tudo, né? Graças a Deus que nós temos, o Espírito de Elias veio nos mostrar todas essas coisas, essas revelações, como foi dito no programa de rádio. Essa luz que iluminou os nossos corações, né? E eu anotei aqui, anotei não, né? Já está escrito aqui, eu só sublinhei, né? A oração do irmão Brana. Eu fiquei pensando, irmão Antônio Miguel, a oração do irmão Brana, estava ouvindo hoje, antes de vir para cá, e eu pensei assim, mas veio uma coisa tão boa no coração, eu pensei assim, depois que ele falasse assim, amém, a gente já podia ir embora. Mas é uma bênção, irmão, é muito grande isso, e isso completa o nosso coração, a gente fica tão feliz, que a gente pensa, o irmão Brano tem uma mensagem que ele começa assim, depois de ouvir estes testemunhos, penso que nós poderíamos já ir embora, né? Porque é muito grande ver o que Deus fez, o que Deus faz. E aqui ele diz no parágrafo 2, ele diz assim, no meio do parágrafo, sabendo que onde quer que dois ou mais estiverem reunidos, tu estarás conosco. Ou seja, aqui temos dois ou mais. Então ele está conosco. Ele está presente aqui. Ele já veio aqui antes de nós chegar, preparar o lugar, sabia onde você ia sentar, ele já sabia de tudo, então, e se você vem orando, ele só tem fazer uma coisa, é te abençoar mais ainda. E aqui no parágrafo 6, ele diz assim, no meio do parágrafo também, nós tomaremos o assento de trás, sabendo que somos representantes de outro mundo. Temos um reino que virá em poder, Senhor. E nosso grande rei, nós temos um rei, em breve chegará e assumirá aquele que outrora foi discriminado, aquele que outrora foi zombado, cuspido na sua face, recebeu saliva dos soldados e de outros, escarnecido e tudo mais, aqueles que as multidões pararam outrora para amaldiçoá-lo, aquelas bocas que uma vez agradeceram pelo pão, agradeceram pela cura, agradeceram pelos milagres que viram, estavam ali agora vendo o sofrimento, vendo que pensavam, né? Pensávamos que ele era o rei que viria e nos remisse de tudo, mas pelo visto não pode nem descer da cruz mais. Mas veja, nosso grande rei em breve chegará e assumirá o controle de todos os reinos, de todo o mundo que estão em seu domínio, e ele governará e reinará. Com ele aqui na terra 1000 anos e estaremos com ele para sempre. É pouca coisa? Não, é muita coisa. Vale a pena servir-se a Deus, vale a pena vir o esforço, vale a pena se levantar, vale a pena respirar, vale a pena vir, agradecer a Deus pela vida, pela saúde, por tudo que Ele deu, e não esperar mais coisas, deixa que Ele acrescenta, deixa que Ele traz para você, porque você tem que fazer esse esforço e o demais Ele vai acrescentar. Nós estamos esperando por esse grande dia, graças a Deus. E quero começar aqui também no parágrafo 12. Eu me lembro do tempo, uma irmã estando sombreada,
Foi uma grande confirmação, irmã, ao que o Espírito Santo algumas vezes nos deixa ir adiante e testa a nossa fé, para ver e testa a fé dos outros. Quando você está olhando diretamente para alguma coisa e vê alguma coisa e a diz, outros olham e não a veem. Dizem que não está ali, está vendo? Mas está ali. Agora, não houve ninguém que pudesse ver aquela luz que pairava sobre Paulo, mas ela estava lá. Ninguém viu aquela pomba descendo do céu naquela luz, numa forma, e pairou sobre Jesus, a não ser o próprio João, mas estava lá, está vendo? E o próprio João fala, aquele que me disse para batizar, quando veres a pomba, o Espírito descer como uma pomba, aquele é o Cordeiro de Deus. E ele viu. Que o irmão Branham diz, não é todos que vê, mas está lá. Não é porque eu não vi que não está lá. Está lá. E então, mais tarde, quando eu estava contando às pessoas sobre esta luz ser como uma coluna de fogo, ninguém queria crer. Mas agora o olho mecânico da câmera identificou isso como veio. O irmão Branham contou certa vez que uma irmã contou para ele de uma cura ali no auditório. E aí ela disse que viu um homem de branco, desceu a plataforma e foi até ela. E ele falou, irmã, como que é esse homem? E ela descreveu, era o anjo. Por que ela viu e outros não viram? Por que as crianças viam certas coisas e outros não viam? Eu vi um testemunho que, quando o irmão Branham chegava no aeroporto, assim, as pessoas começavam a entrar era uma atmosfera que pairava ali no profeta. Tinham pessoas que ajoelhavam, começavam a orar e não sabiam o que era, nem conhecia ele. Mas era uma atmosfera tão poderosa que pairava sobre o profeta de Deus. Era o Senhor Jesus Cristo mesmo aqui, e ele ainda está aqui, a coluna de fogo. E o espírito maligno é escuro. Aqui, vamos aqui em Mateus, eu fiz umas breves anotações. Mateus 5,14. Aqui ele está falando da luz, né? É exatamente, o parágrafo 15 ele fala aqui, é exatamente como a nossa vida. Nós somos sombras. E se somos uma luz, onde se a nossa vida condiz com a luz do dia, estamos caminhando em luz. Aí você vê em Mateus 5. São Mateus capítulo 5. 5,14. Aqui, Jesus dizendo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nós somos luz. Não tem como esconder. Quando alguém vê você, ele vê algo. Ele às vezes não sabe o que é, mas ele vê. O espírito dele olhou para o seu espírito e teve algum contato ali. E é fato que o irmão Branham diz o seguinte, quando se tira um raio-x, por isso que aparece a imagem de dentro, vê pulmão, vê osso, porque nós somos seres de luz. Então aquela máquina, aquela tecnologia emite e ali sai aquela luz que é você, saiu naquela chapa e ficou lá. Senão não seria possível sair daquela forma. Então veja, luz. Nós somos luz. Efésios capítulo 5, se você quiser acompanhar. Efésios 5. Efésios 5, do 8 ao 10. Efésios 5, capítulo 5, versículos 9 e 10.
Porque noutro tempo éreis trevas. Ele quer dizer o quê? No passado. Noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Você não é luz aí pairando, vagando. Você é luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Fazer o que é certo, o que é correto. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Então veja, um dia eu estava imerso no lodo. Um dia você também. Mas um dia, sem nós sonharmos com o que viria a acontecer no futuro, no nosso dia de amanhã, veio. Você pediu? Não. Eu pedi? Não. Foi a graça, ela veio e te tirou de lá. Ela estendeu a mão para você e ela te tirou de lá. Jogou a corda lá e você agarrou e ela te puxou para fora daquele lamaçal, daquele pântano do pecado. E que maravilha nós ouvimos domingo. Quando Deus olha para você, Ele não vê que você é indigno, porque nós somos, de fato. Não somos merecedores. Nós não deveríamos nem pedir nada para Deus, porque nós não merecemos nada. Mas nós somos indignos. E aí ele diz, Deus não vê a sua indignidade. Ele olha para o Cordeiro. Ele olha para aquele único que foi digno. Não é verdade, irmão Miguel? Ele vê para aquele único. É só Ele. E ele olha lá, e ele vê. E se você está debaixo do sangue, ele vê o sangue, que é vermelho, ele vê você através do vermelho. Você é vermelho do pecado. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim. E aí ele vê através do vermelho, e aí ele vê branco. Miqueias fala que ele lançou as nossas iniquidades no mar do esquecimento. Se tem um mar do esquecimento... Aquele irmão, que o irmão Brana falou, irmão, venha, faz assim, assim. Acredito que na obra, né? Eu não lembro agora de detalhes. Aí o irmão, não, irmão Brana, eu não sou digno. A minha vida, o meu passado é assim, 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 e contou. Aí o irmão Brana disse assim, irmão, Deus não me contou nada, Deus me mostrou desde o seu nascimento até agora, e Ele não me falou de nada disso que você está contando. Então, irmãos, Deus não vê nada, Ele esquece. Nós lembramos de certos feitos, temos vergonha deles, mas Deus não se lembra mais. Agora, o único acusador, o diabo, ele é o acusador. Ele te acusa dia e noite, dia e noite, dia e noite, 24 horas, você está sendo acusado. Ele não lança mão de outra coisa a não ser te acusar. E aquilo é para quê? Para te deixar cada vez mais, se você permitir, incrédulo na palavra. Deus quer que você levante a cabeça e o diabo quer que você abaixe a cabeça. Ele só quer que você olhe para o chão. Deus quer que você olhe para o céu, que é de onde Ele virá. É de onde o nosso socorro virá. E Ele vem. Um dia Ele vem? Vem. Ele vem. Ele virá. Agora vamos voltar lá em Mateus 6. Já estava lá, né? Mateus 6. Agora, se você não é luz... Olha se você não é luz. Eu não sou luz. Será que eu sou luz? Não, se eu não for luz, eu sou trevas, né? Mateus 6, 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É tremendo, né? A palavra de Jesus. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. O que é tenebroso? Escuro, trevas, escuridão. Não tem luz. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Irmãos, nós temos uma Bíblia, nós temos uma mensagem, nós temos, como se diz aí fora, você está com a faca e o queixo na mão, né? Você tem tudo, tudo, nós temos tudo. Nós não temos falta de nada.
é exatamente como você olha para fora e diz: eu vejo o sol durante o dia. Você vê a sombra do sol. É um reflexo do sol. Não é o sol ele próprio, mas prova que há um sol. Prova que há um sol. E agora, quando vejo, como vocês sentados aí, usando leques, falando, isso quer dizer que vocês estão vivendo, mas é só uma sombra de vida. Que glorioso, é uma sombra de vida. Essa é a minha mão, esse é o meu pé, mas quem eu sou? Quem é você? Eu não sou esse que você está vendo e nem e vocês são o que eu estou vendo. Nós somos o que está dentro, o interior. E nós somos uma sombra de vida. Por quê? Qualquer coisa tem de ter escuridão em si, para formar sombra, está vendo? Porque uma sombra tem de possuir um tanto de escuridão e um tanto de luz para formar sombra. E não pode ser completamente escuro, e não pode ser completamente luz. Se for escuro, é realmente escuro. Se for luz, não há sombra. Nada para formar sombra, mas se está misturado com escuro e luz, forma sombra. Então nós somos seres que emitem sombra, ou seja, nós temos um tanto de luz e um tanto de sombra, de escuridão, né? Assim nós, na verdade, somos sombras de luz. Agora, você está refletindo uma vida de algum lugar. De onde você está refletindo vida? Se nós estamos refletindo vida do alto do céu, então é de lá que nós estamos refletindo. Agora, se os teus olhos são trevas, o seu corpo será todo trevas. Quão grandes serão essas trevas? E você está refletindo vida ou morte, né? De algum lugar você está refletindo aquilo. Então veja, nós não somos seres abandonados, viajando assim, sem um leme, sem uma direção, uma bússola. Não, todo mundo está sendo guiado por algo. O irmão Brando diz que nós estamos no meio, como se fosse um hambúrguer. Nós somos aquele meio ali. Em cima tem algo fazendo influência e embaixo tem algo fazendo influência. Então nós recebemos influência de algum lugar. Se você se deixar ser influenciado pela sexta dimensão ou pelo Espírito do Senhor, então você já sabe. Você está refletindo aquela vida. Não é grande, irmão? É grande? É grande demais. É algo, como o irmão Antônio Miguel disse aqui na hora do louvor. É tão maravilhoso, irmão, que a nossa vida fica tão cheia. Não tem dinheiro que pague. Não tem nada no mundo que pague essa alegria que você sente dentro do peito. É algo que não é comprado, né? É algo que você não vai ali e compra. Não tem como explicar muitas vezes. Você sabe o que eu quero dizer, né? Então, se você é cristão, isto sendo uma sombra, só prova que há uma vida onde não se morre. Porque esta vida tem morte nela. Essa vida aqui tem morte nela. Por isso que nós ficamos cansados, esgotados, por isso que a gente fica com dor de cabeça, por isso que a gente fica com fome, e aí tem que comer, tem que beber. Por isso. Mas é uma vida, e você está refletindo se você é cristão, você tem fé que você é um cristão, você tem fé que você é como Cristo, e você tem fé que o Espírito Santo habita em você, você tem fé que se você morrer, partir dessa vida, para onde você vai, você não tem medo de morrer, porque você sabe para onde você vai. Então, veja, você está refletindo uma vida de onde não se morre, porque esta vida tem morte nela, está vendo? Mas é uma sombra, porque você é uma criatura viva e se move. O pastor Joaquim, no programa de rádio, disse esses dias que eu ouvi, nem todo mundo é filho de Deus. Aí ele fala assim, o ouvinte, você ouviu bem, nem todo mundo é filho de Deus. Essa mentira é da serpente. Nem todo mundo é filho de Deus. Sou filho de Deus também. Todo mundo é filho de Deus. É doutrina da serpente, da semente da serpente. Deus tem criaturas, mas você é um filho e uma filha de Deus. Agora, você sabe que é. E você não precisa provar para ninguém. Você sabe que você é. Assim como Jesus não teve que provar para os soldados quem tinha batido nele quando ele estava com um capuz na cabeça. Porque ele sabia, ele era Deus. Ele era totalmente homem como totalmente Deus. A plenitude dos céus pairava nele. Eu ouvi uma história do pastor Joaquim certa vez. Ele disse que um homem pisou na formiguinha.
Mas não foi intenção. Ele pisou, machucou a formiguinha. E a formiguinha toda ali, perna quebrada, corpo destroncado. E ele ficou com compaixão da formiguinha. Ó, formiguinha. E ele foi se transformando, pequenininho, pequenininho, foi chegando até ficar do tamanho da formiga. E depois que ele ficou do tamanho da formiguinha, ele restaurou a formiguinha. Ele cuidou da perna dela, ele tratou as feridas dela. Ele mesmo tinha pisado na formiga. E ele cuidou da formiga, restabeleceu sua saúde e curou a formiga. E ela viveu e ela continuou vivendo e ficou feliz da vida e foi. Ele diz, assim foi o Senhor. Ele sendo grande, vê o seu tamanho comparado de uma formiguinha. Ele sendo todo grande, se fez pequenininho como nós. E habitou naquele corpo para poder ser um como nós. E ali ele veio trazer o quê? Vida para nós. Ele veio trazer vida para você. Ah, mas isso é maravilhoso. Uma criatura vive e se move aqui, está vendo? Mas é uma sombra, porque você é uma criatura viva e se move com habilidades para ver, pensar, mover-se e falar, e os 5 sentidos do corpo. Mas ainda assim, você sabe, eles estão morrendo. O irmão Brand diz assim, se você começa a ver no espelho, que tem ali cabelo branco, o cabelo se tornando branco, pelo, né, na orelha, começa a ver essas coisas, né? O olho começa a ficar enrugado debaixo do olho, a morte está atrás de você. Não tem como fugir. Ele fala, isso é a morte atrás de você. Não tem como escapar. É o fim de todo homem, né? Mas é o fim desse corpo, né? É esse corpo aqui só. O que está dentro de você, o irmão Brand diz, quando esse vaso de barro for quebrado, aquela pombinha, o saravô, irmão, ela não ficará aqui debaixo da terra, não. Vê lá na sepultura, lá em Jerusalém, lá onde está aberto. Está aberto por quê? Não está lacrado. Por quê? Aqui você vai no cemitério e você vê as sepulturas todas lacradas. Lá não está lacrado. Porque pode entrar lá e ver. Cadê? Não está lá. O corpo do Senhor Jesus Cristo não está lá. Veja, o anjo disse para as mulheres, veja onde o corpo do Senhor jazia. É só o lugar onde ele jazia, mas ele não está ali. Então veja, é assim. Jesus disse, ou Paulo disse na Escritura, né? Aqueles que em Cristo morrem, Deus os tornará a trazer novamente. É isso que você quer, irmão? É isso que eu quero um dia, estar com o Senhor. Aleluia. Mas ainda assim você sabe, eles estão morrendo e há tanto problema. Você sabe, isto só pode ser um reflexo, veja, de que é a vida e morte misturadas. O físico tem de morrer, mas se você está refletindo por sua vida mortal a luz do céu, então você está refletindo a vida eterna, Deus. Ele diz isso, a vida eterna, Deus. Então, quando você morre, você só poderá ir a essa luz, porque é isso que você refletiu. O pastor Clomar disse, né? O irmão Brand disse, né? Ele estava falando do irmão Brand, dizendo na mensagem que nós ouvimos, né? Que gosta de ver os santos na sua partida, na sua morte, porque eles começam a ver, né? Não sei se é com todos, mas Deus sabe melhor, mas é fato que isso acontece. E eles começam a ver, então ele diz que você está, ele está perto do portão, porque ele já está vendo aqueles irmãos que já estão lá. Agora, triste é ver, o irmão Branham já conta isso para nós também. Triste é ver quando é outros que vêm pegar na mão dele, que não seja a luz, né? Você vê também o sofrimento deles. E é triste, porque ele só, enquanto viveu esse corpo mortal, só refletiu morte ali. Mas se você, como ele diz aqui, se você morre, aliás, quando você morre, eu vou repetir o parágrafo,
O físico tem de morrer. Mas se você está refletindo por sua vida mortal a luz do céu, então você está refletindo a vida eterna, Deus. Então, quando você morre, você só poderá ir a essa luz, porque é isso que você refletiu. Se você é do mundo escuro, você reflete isso. E você não pode ir em nenhuma outra direção, exceto para a escuridão. Oh, meu Deus! Está vendo? Assim nós estamos num reflexo, de modo que vemos isso. E tão certo quanto o Espírito Santo reflete luz e vida, assim a morte reflete escuridão. E aqui estão ambas. No fim da semana, talvez no domingo, nós já tenhamos a pequena foto ampliada num tamanho maior, de modo que que possa ser posta no quadro de avisos, onde sua foto está pendurada lá no quadro de avisos. Não sei se vocês notaram ou não. E faz cerca de uma semana na Jamaica, onde eu estava fazendo um trabalho missionário, nós enviamos fitas a todo mundo. Veja, o irmão, as fitas que vão ao redor do mundo, né? E os 7 selos chegaram lá, onde ele diz aqui, na Jamaica, né? Lá no interior da Jamaica, bem no interior. E é muito primitivo lá, atrás da Montanha Azul. E os nativos, algumas vezes, eles têm um gravador que adquirimos para eles, que vocês têm de como a velha vitrola, acioná-lo com manivela, e então deixá-lo tocar assim. Então, a cada tantos minutos, alguém tem de girar a manivela. Então, veja o gravadorzinho, né? Gira lá, escuta. Aí acabou. Gira de novo, escuta mais um pouco. E este grupo tinha uma pequena bateria de 6 volts, ou alguma outra coisa tocando o gravador. E eles estavam todos sentados juntos. Veja, olha aí. Será que eles estivessem sentados ouvindo assim em termos, né? Mas fazendo qualquer coisa a mais, será que ali estaria tendo reverência, né? Então veja, o irmão José Brana, nas cartas que ele envia todo final de semana, no aplicativo do Lifeline, é tremendo aquelas cartas que ele envia. É uma unção que você possa ler, você sente. Então ele envia, e lá ele diz, quando você ouve a fita no seu lar, você se torna, ou o seu lar se torna uma igreja que ouve as fitas. E olha isso aqui. Então, sentados juntos, mais ou menos o que está aqui esta noite, como nós aqui, né, ouvindo, né, aqueles selos, eu creio que era, e enquanto eu falava, né, enquanto a voz do irmão Brana falava no gravadorzinho, né, eles notaram, entrando na sala, veio essa mesma coluna de fogo, essa mesma da foto que ele estava lá, falando que ia ser ampliada e ia pôr no quadro de avisos. Essa mesma coluna de fogo moveu-se até onde o gravador estava e pairou sobre ele. Irmão, essa é a coluna de fogo hoje na nossa mão, no nosso aplicativo do celular, no nosso tablet. E aí a importância, irmão, na nossa vida. Eu não esqueço mais que o irmão Anderson Vieira falou lá no Rio Grande do Sul, devido à enchente. Ele falou aquele testemunho, né? Ele perguntou para os irmãos lá, quantos aqui perderam suas mensagens? Acho que todos levantaram a mão. Mas quantos perderam a mensagem? Ninguém levantou a mão, porque a mensagem estava no coração deles. A mensagem tem que estar lá no coração. Amém. Então veja, quando a importância, é isso que o irmão José Brana diz. Ele sempre diz assim, eu não digo que não tem que ter um pastor na igreja, que tem que pregar, alguém que pregue, eu nunca disse isso. Então tem que ter, mas é importante ouvir a voz. A voz do irmão Brana é a voz de Deus, é a voz do sinal, é a voz, porque ele falou aqui, ó, enquanto eu falava, aquela
coluna, a mesma coluna, entrou na sala e pairou sobre o gravadorzinho. Agora, era um gravadorzinho, eram os nativos reunidos em reverência, ouvindo a voz de Deus. Quanto mais, irmãos, nós devemos ter no nosso próprio lar reverência. Para tudo e ouve só a voz. Reverência. E aquilo traz bênção para nós. A voz, eu não tenho dúvida de que a mensagem é a voz de Deus e que ela traz cura, ela traz vida aonde ela está sendo tocada. Mas tem que ter fé, tem que ter reverência. O irmão Branham diz que aonde nós buscamos primeiro o lugar, o reino de Deus? Desde o levantar até o deitar. É aonde você estiver. Você está na igreja. Agora, você vai embora para sua casa, vai ouvindo. Você vai trabalhar, vai ouvindo. Quem tem oportunidade de ouvir, mas hoje todos temos um fone de ouvido, temos um celular. Vai ouvindo a voz. O irmão Branham diz, você tem que estar com o seu pensamento totalmente voltado para Ele. Sem pensamentos aleatórios, pensando em coisinhas. Né? O pensamento começou a fugir, cata ele, traz de novo. Volta aqui. E volta. Né? E o relógio já passou até uns 3, 4 minutos ali. Só terminar o parágrafo aqui, irmãos. Então, moveu-se até onde o gravador estava e pairou sobre ele. E eles foram e conseguiram uma câmera e tiraram a foto dela. E exatamente a mesma ali estava, pairando bem ali sobre ele. Agora nós a estamos ampliando de modo que possamos pô-la no quadro de avisos ali, para que você possa vê-la. Nós estamos tão agradecidos pela graça de Deus, que foi trazida a nós a sua presença neste dia. Agora estamos agradecidos por muitas coisas. Nós também, irmão Brana. Nós vamos encerrar aqui, irmãos, porque o tempo já foi. Eu acho que está certo o relógio, tá, irmão? Está sim, né? Amém. É que a palavra de Deus é tão boa, né, irmãos? Que a gente fica tão feliz, tudo que é, como se diz, tudo que é bom dura pouco, né? Mas na nossa vida não é assim. A nossa vida não dura pouco, não. A nossa vida é contínua, com esse gozo, com essa graça. Né? Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos adorar o Senhor Jesus Cristo? Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus dos céus e da terra, nos ajuda mais uma vez, Senhor Deus, porque estamos todos felizes, agradecidos, alimentados pela sua voz, pela tua mensagem deste dia. Grande e poderoso Deus, assim, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, estamos agradecidos e louvamos o teu nome. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Graças a Deus por mais essa bênção maravilhosa. Graças a Deus. Eu levei para mim um destaque, eu sei que você levou muitos, mas eu levei isso aqui, ó. Porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então andai como filhos da luz. Que lindo, hein? Andai como filho da luz. Amém? Andai como filho da luz. E assim nós vamos chegar. Vamos ouvir mais um hino de saída aí. Um hino gostoso, eu estou querendo ver a mais. Tua alma está ferida, magoado o coração. A tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus vos fala assim: ó cansado e oprimido, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo e eu vos aliviarei. Em descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas perfeita vós tereis no coração. Desperta tu que dormes, a fé traz a esperança. Já raiou um novo dia em teu favor. Lembra que Deus é amor e Jesus fala assim: ó cansado e oprimidos, vinde
seu irmão. O seu irmão representa, é essa luz. Vamos abraçar essa luz. Eu vou abraçar a luz.